Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de amor, essa casa de oração, essa casa que nos faz crescer e nos melhorarmos a cada dia. Então, vamos fechar os nossos olhos, serenando o nosso pensamento, nos sintonizando com a espiritualidade amiga que aqui comparece para nos auxiliar e facilitar o nosso entendimento sobre o tema desta noite. Eu vou ler hoje, agora, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do 5º capítulo, Bem-aventurados os aflitos, do item A Melancolia. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas do espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso deste degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco, e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve, Bordeaux. Que assim seja. Eu escolhi esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo porque ele combina, ele tem tudo de relação com o que nós vamos falar hoje na escala da grade. O nome da palestra de hoje é Nos Dias Difíceis, dar ensejo a Deus. Isso está no livro Chico Xavier Pede Licença, pelo Espírito de Emmanuel, e uma parte desse texto por José Herculano Pires, encarnado. Quando a gente fala em dias difíceis, momentos difíceis, a gente sempre se sente cansado, se sente desanimado, acha que não vai vencer aquela tribulação que a gente chama de problema, mas que, na verdade, são oportunidades de crescimento e melhoria para a nossa elevação moral que Deus nos concede. E esses atributos, essas dificuldades, elas são característicos do mundo em que nós vivemos. Então, por exemplo, se eu vou morar numa cidade próxima do oceano, eu vou enfrentar o desgaste da maresia. Eu vou ter o cheiro do mar. Eu vou ter que conviver com o barulho das ondas, não que isso seja um problema, mas é característico daquele lugar. Se eu vou morar na montanha, pode ser que eu enfrente mais frio, cerração, né? Pode ser que eu tenha temperaturas mais baixas em relação ao litoral, porque isso é característico de cada lugar. Nós vivemos num mundo, num planeta de expiação e provas, aonde ainda existe muita imperfeição. Imperfeição do planeta, então a gente tem terremoto, a gente tem grandes ressacas, maremotos, a gente tem furacões, tsunamis. Então o planeta ainda existem em algumas regiões do nosso planeta vulcões que estão ainda se equilibrando. É característico do nosso mundo. Assim como também é característico do nosso mundo a imperfeição moral das pessoas. Embora
nós já estamos nos encaminhando para uma melhoria moral? Parece que não, diante de tudo que a gente vê. Mas nós já fomos muito piores do que nós já somos hoje, em termos morais. Nós ainda temos inclinações aos vícios, a gente ainda reclama do nosso trabalho, a gente ainda se defronta com muitas misérias humanas, moradores de rua, pessoas muito carentes, guerras, né? Só que se nós lembrarmos que nós já fomos um mundo primitivo, onde não existia a menor possibilidade da existência do bem, só o mal preponderava, a crosta terrestre era muito mais cheia de intempéries do que é o nosso planeta hoje, a gente está no melhor momento de nós mesmos. Hoje, cada um de nós está no melhor momento da nossa existência. Por quê? Nós já passamos por dificuldades, as vencemos, angariamos progresso científico, progresso material e também, e que é o mais importante, o progresso moral. Por isso, mesmo que alguns talvez ainda estejam no prezinho, outros na faculdade, ainda nos resta o doutorado, mestrado, pós-doutorado, para que a gente se considere um espírito relativamente perfeito e que a gente já possa habitar, então, um planeta sem nenhuma dificuldade material e que nós não vamos ter nenhuma dificuldade a nível de corpo físico. A gente não vai ter diabetes, pressão alta, câncer, pneumonia, asma, nada disso, né? E quanto mais rebeldes nós formos em relação a essas dificuldades que se apresentam no nosso dia, mais demorado vai ser a aquisição desse progresso. E aí, Emmanuel, ele vai dissertando que na Terra onde a gente vive é um condomínio. E nesse condomínio, assim como existem condomínios, se nós formos fazer uma comparação com os condomínios nossos aqui, existe condomínio com piscina, com teatro, com academia, né? Com L ponto. Outros condomínios mal têm elevador, dependendo das características do prédio, da vila, né? Então, nesse condomínio que a gente está, ainda predominam sentimentos como inveja, interesses pessoais em detrimento dos interesses do todo, tá? Vícios de toda ordem, da comida, de drogas, do sexo, vícios de ficar falando mal da vida alheia, de ficar bisbilhotando a vida alheia, de se preocupar o que o outro tem, como é que ele conseguiu comprar aquele carro. Então, isso aí faz parte ainda das coisas que preponderam nesse planeta. A gente ainda tem muitas doenças cujos tratamentos ainda não foram descobertos. Por outro lado, nós já temos doenças que foram erradicadas através das vacinas. Embora ainda tenha um movimento anti-vacina, né? E que isso é andar na contramão do progresso, talvez eu esteja indo ao encontro contrário de alguns pensamentos aqui, mas como eu faço parte da área da saúde, eu vou defender os progressos que a medicina, a enfermagem, os cientistas chegaram até aqui. E as vacinas fazem parte desse progresso, né? Nós ainda temos muitas paixões que a gente não consegue se desvencilhar, a gente ainda é muito ciumento, a gente não consegue o desapego das coisas materiais, a gente não empresta um livro. A gente ainda é pouco compreensivo com as dificuldades do outro, com os defeitos de caráter do outro. A gente, nossa, mas aquela pessoa é isso, mas aquela pessoa é aquilo, mas aquela pessoa é assim. Mas eu também tenho os meus defeitos. E eu me olho no espelho e não enxergo que eu tenho esses defeitos, né? Só que os outros enxergam. E, falando sério, não somos um pouco de nós mesmos, isso tudo que eu comentei? Talvez em graus menores, mas isso aqui somos nós. E aí, o Emmanuel, e eu gosto muito das análises que o Emmanuel faz das passagens de Jesus, mas isso é uma preferência minha, porque eu sempre enxergo muita
muita poesia, uma lição muito meiga, uma lição muito doce, sem ser aquela lição que nos assusta, né? Então, o Emmanuel diz: passamos por momentos difíceis agora, mas em outras épocas nós passamos por momentos muito mais difíceis, só que a gente não lembra. E que foram característicos daquele mundo primitivo e dos outros mundos e das outras nossas vidas. Porque se nós estamos no melhor momento de nós mesmos hoje, sem dúvida, mais para trás foi pior. E se nós estamos aqui inteiros, mesmo que seja noutra encarnação e que a gente não lembre das coisas que aconteceram antes, porque muitas aconteceram agora e a gente venceu. Estamos aqui. Talvez estejamos aqui para vencer o que está acontecendo agora, fazendo atendimento fraterno, vindo assistir a palestra, tomar o passe, porque estamos doloridos por algum motivo. As dores podem ter sido ou ainda são pungentes, lancinantes, mas aquele ditado que diz: depois da tempestade vem a bonança, é verdade. Depois que a dor passa, que a gente vence aquela dificuldade que a gente chama de problema, que a gente faz orações para um ente querido que talvez estivesse no hospital sem chance de se restabelecer e se restabelece, e a gente diz que ganhou uma nova data de aniversário, porque era pouco provável que saísse daquela situação e conseguiu vencer, aí a gente diz: foi um milagre. Foram as nossas forças. Foram as nossas orações. Foi a nossa fé que fez a gente vencer aquela batalha. Não foi de outra pessoa. Claro que se eu estiver doente, alguém estiver orando por mim, essas boas energias chegam até mim, mas eu preciso ter a minha fé para entrar em sintonia com essas energias. As nossas próprias doenças, nas quais a gente... Isso que eu falei sobre os grupos de oração, né? A oração é um fármaco, é um medicamento muito precioso. E que a dose, a quantidade e o efeito que ele vai fazer sobre nós mesmos, para as nossas dores, para a dor de estômago, para a diarreia, para a dor de cabeça, para o câncer, só eu vou saber dar essa dose. E essa dose vai ser proporcional ao tamanho da minha fé, ao tamanho da minha resignação, proporcional ao tamanho da minha paciência e, principalmente, do tamanho da minha fé em Deus. E a fé, a gente não consegue comprar fé na farmácia com o código de barras, que nem tem o livro, né? Que a gente passa lá no leitor e ele aparece o preço e já baixa do estoque. A fé a gente não compra assim. A fé a gente tem que construir dentro de nós mesmos. A gente tem que abastecer, assim como a gente coloca o celular para abastecer na tomada quando a bateria está acabando. Como é que a gente abastece a fé? Lembrando sempre que Deus é infinitamente bom e justo, que nada acontece na nossa vida sem passar pela sua permissão e pela sua vontade. E que essa sua vontade e essa permissão andam juntos com o equilíbrio do mundo. Que nada é jogado aleatoriamente para você sofrer ou para você ser feliz. Tudo tem uma razão de ser de acordo com o que cada um de nós precisa aprender e crescer moralmente. Tendo a certeza que Deus me ama, tendo a certeza que Ele nunca me abandona, que Ele está sempre comigo, e se aquela vicissitude, aquele desafio caiu para mim, é a lição que eu preciso aprender. É a jornada que eu preciso trilhar para crescer moralmente e buscar um condomínio melhor, um mundo de regeneração, quiçá na próxima reencarnação já. Quando a gente se torna desanimado, que aí é a fé que está com os níveis baixos, já está lá no vermelhinho, a gente não pensa assim. A gente acha que Deus não está ouvindo as nossas preces, a gente acha que Deus prefere um filho ao outro. E o correto seria nunca levar os nossos pensamentos para esse lado.
Porque quando a gente leva para esse lado, a gente fica reverberando num ciclo e num círculo que a gente não consegue quebrar a sintonia da tristeza, do desânimo, a gente não quer mais sair de casa, a gente vai ter que tomar medicação antidepressiva, e em alguns momentos passam pela nossa cabeça a ideação suicida. E muitas pessoas cometem suicídio e a gente não fica sabendo toda hora, mas as estatísticas de Caxias do Sul são estarrecedoras. E aí a gente tem que criar um escudo protetor para que os pensamentos de desânimo nem se aproximem de nós. E aí, a vinda à casa espírita, o atendimento fraterno, o evangelho no lar, a prece dioturna, vou lavar a louça. Graças a Deus que eu tenho água para lavar a louça. Graças a Deus que a louça está suja porque tinha comida, senão não tinha nem louça suja. Graças a Deus que está frio e eu tenho roupa para vestir, aquém de quantas pessoas estão nas marquises. Então, a gente pode fazer prece o tempo inteiro. Quando eu estou caminhando, num dia corrido, apressada, eu disse, Deus, muito obrigada que eu tenho 2 pernas que funcionam. E de vez em quando o carro também me ajuda. Nós podemos agradecer por tudo na nossa vida. E aí a gente está aumentando os níveis de fé. Claro que eu posso também, nas minhas preces, fazer pedidos. Deus, me dai força, me dai coragem, não deixa que eu desanime, envia anjos protetores, que eu possa ouvir os conselhos do meu anjo da guarda, que eu mantenha o pensamento em equilíbrio para poder receber esses bons conselhos. Também estaremos nos protegendo, criando esse escudo invisível para que a depressão não nos avassale, não nos coloque no chão, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, um filho meu morreu num acidente, ou a esposa ou o marido desencarnou, o pai desencarnou, mas a gente pensa só na gente, na saudade, da nossa saudade. Mas e a libertação desse corpo, que é pesado para nós? O espírito livre que volta à pátria espiritual, ele é mais feliz do que aqui. Ele também sente saudade da gente. Mas a gente tem que agradecer pelo convívio, agradecer pelo ensinamento, pela parceria. E aí, vai chegando, como disse no Evangelho, vai chegar a hora que Deus vai enviar o anjo para nos libertar. E a gente vai retornar ao convívio desses nossos entes queridos. E Deus sempre coloca no nosso caminho um lenço, um ombro amigo. Aconteceu com a minha mãe, quando meu pai desencarnou, e meu pai desencarnou de uma forma não muito esperada, fez uma cirurgia de grande porte, mas a gente acreditava que a cirurgia ia ser curativa, ia dar tudo certo. E ele teve complicações gravíssimas da cirurgia e morreu 2 dias depois da cirurgia. A minha mãe, claro, né, quase 50 anos de casada, ficou muito mexida, nós, filhos, todos os familiares, amigos e tal. Só que Deus deu em 15 dias depois do desencarne dele, ela ganhou um neto. E 2 meses antes do desencarne, ela tinha ganhado uma bisneta. Então, logo depois, ela tinha 2 bebês que ela ajudava a amamentar, trocar a fralda, embalar, curtir o sorriso, curtir o crescimento. Então, Deus provê. Deu para ela um consolo lindo, um neto e uma bisneta. E, claro, toda a nossa atenção de filhos sabendo que ela, que de todos nós, era a que mais sofria, né? Então, Deus está sempre cuidando das nossas necessidades, está sempre colocando o lencinho, o açúcar para nos ajudar. Nós temos que nunca esquecer disso, tá? Então, tudo que acontece, a gente tem que deixar e não atrapalhar Deus. Porque se eu me revolto, eu estou atrapalhando. Então, eu tenho que, por isso que é dar ensejo, deixar Deus agir, né? Mostrando a nossa esperança. Deus, eu estou sofrido, está doendo, mas eu tenho esperança que vai melhorar. Eu tenho fé na tua bondade, na tua misericórdia, né? E aí a gente vai também usando o lencinho, usando o açúcar que a gente tem.
A gente não tem o centro? A gente não tem o atendimento fraterno? Né? Se Deus me sustentou ontem em dores inimagináveis, que ainda bem que a gente não lembra através do véu do esquecimento do passado. Se Ele me ajuda o tempo inteiro agora, a gente precisa cooperar com Ele e não atrapalhar. Deixar Ele agir em cima de nós. Acreditando nas suas virtudes, cumprindo as nossas obrigações aqui, os nossos dons, a missão de pai e mãe, de esposo, de professor, de médico, de dirigente, trabalhadores do centro, com paciência e resignação. Isso era parte do Emmanuel. Nos outros minutinhos, agora eu vou falar a parte do Herculano Pires, que ele escreveram esse capítulo juntos. Então, o Herculano Pires é um escritor espírita. Ele fala dar ensejo a Deus, dar oportunidade a Deus. Aí ele fala um pouco parecido com o que o Emmanuel já disse, né? A gente se desespera diante das nossas dificuldades, do diagnóstico de câncer, da morte de um ente querido, quando um cônjuge se separa da gente, a gente vê tanta ideação suicida e suicídio porque o parceiro ou a parceira não aceitam a separação, acham que a vida terminou, né? Não pensam nos filhos, pensam só neles, porque eles estão muito doloridos e não conseguem, a fé está pequenininha, não conseguem ver a luz que existe adiante. Nos falta a força da fé. O Herculano Pires falou a mesma coisa que o Emmanuel. A gente, com a fé, a gente, diante daquela dor imensa, a gente sente com serenidade, sem desespero. Quando meu pai morreu, exatamente nessa situação, o espiritismo já tinha entrado em mim. E eu estava orando muito, pedindo a Deus proteção para minha família, para o enfrentamento daquela dor. E, claro que eu chorava também, né? Mas algumas pessoas diziam assim, mas você não está triste? Porque eu não estava desesperada, porque eu estava serena, mesmo com aquela dor tão intensa. Então, a fé e a confiança em Deus fazem a dor parecer menor, como se a gente estivesse passando por ela com grandes doses de analgésicos. Ela dói menos. Ela está lá, mas ela dói menos. Tá? Se Deus tudo sabe, tudo vê, e é a inteligência suprema, Ele nos dá a responsabilidade para desenvolver força e as nossas responsabilidades para aprendermos com a experiência. Por isso que nós tivemos um expositor aqui uma vez falando, dizendo que a dor é mestra bendita. Ela nos traz experiência. Quando a gente vai fazer um bolo, uma receita pela primeira vez, às vezes desanda, não sai legal. Mas quando a gente faz aquela receita muitas vezes, a gente nem olha mais para o livro. Porque a gente tem a experiência. A experiência de dizer uma palavra amiga, a experiência de ficar quieto e só ouvir, a experiência de um sorriso, de um abraço, a experiência de buscar a oração como esse analgésico potente, né? E essa fé que nos dá a serenidade, a paciência, a resignação, ela é única e individual. Eu não posso, se ele está com pouca fé, eu vou te dar um pouquinho de fé. A gente não tem como dividir isso. Cada um de nós, de acordo com as nossas experiências, as nossas dores, com a maneira como a gente enxerga e aceita humildemente os desígnios divinos, vai construir esta fé. Uma vez um expositor também, falando numa palestra, num outro lugar, não aqui, disse que ele falava sobre Jesus e a fé em Jesus. E aí a pessoa dizia assim, mas como é que você sabe disso? Como é que você acredita que é assim? Aí ele disse, eu acredito que é assim, mas eu não posso te convencer disso. Você que tem que buscar
as provas, os recursos, aquilo que está à nossa frente e a gente finge não enxergar, que é a suprema inteligência do Criador, que é o amor de Jesus nas nossas vidas o tempo inteiro. Isso é individual. A gente não tem como emprestar fé. Isso é único e individual. E quando a gente olha para dentro de nós mesmos, que é uma maneira da gente fazer essa fé crescer, é a gente perguntar assim: bom, se eu estou aqui, nesse núcleo familiar, com essas pessoas, com esses colegas de trabalho, com esses meus dons, qual é a minha missão na Terra? Qual é o meu dever para com o universo? Não só para comigo. Não só para as minhas 4 paredes. Uma vez a minha filha era pequena. Mãe, de novo tu vai para o centro espírita? Outra vez? E eu estava aqui, né? Coordenador de grupo, presidente da casa, palestrante, organizador da fila, abria a porta, vendia livro na livraria e estava sempre fazendo alguma coisa, fora o trabalho, claro, né? E eu dizia assim, minha filha, Deus nos deu os dons, não foi para ficar guardado na gaveta. A gente tem que dividir as coisas. Quem costura, quem sabe costurar, vai ser costureira, vai fazer um grande vestido de noiva, vai fazer uma noiva feliz. É o dom que ela tem. Né? E aí a gente tem que saber o que eu estou fazendo aqui, por que essa dor está doendo tanto, qual é a lição que ela está me dando, né? Qual é a minha missão, por que essa missão é minha e não é dele, por que essa dor é minha e não é dele, né? Razão pela qual a intervenção de Deus depende só de nós. Só nós podemos deixar Deus agir sobre nós. Como Emmanuel disse, não atrapalhando. Estando com um sorriso no rosto, mesmo que as lágrimas escorram, olhando sempre o lado bom, sempre tem um lado bom de alguma coisa. Mesmo que esteja pesado de carregar, tem alguma coisa que nos vai consolar em relação àquilo. É isso que a gente precisa ter em mente, que Deus provê tudo, Deus permite, e nós estamos aqui com uma grande missão, de ajudarmos-nos uns aos outros e de deixar que aquilo que Jesus ensinou no seu evangelho seja o nosso manual de conduta no nosso dia a dia. Seguir Jesus na nossa caminhada terrena, com ele dentro do nosso coração, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Se a gente seguisse isso ao pé da letra, o mundo, há muito tempo, nós já estaríamos num outro condomínio, onde o bem prepondera sobre o mal, ou até num condomínio melhor ainda, onde o mal nem existe. Então, essa é a nossa missão. Levar Jesus dentro de nós, aonde quer que estejamos, não atrapalhando aquilo que Deus faz por todos nós. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a esses espíritos bondosos que estão aqui a facilitar o nosso entendimento, pedindo a fé corajosa, a fé perene, a fé robusta, que nos fortalece a caminhada, que nos segura nos tropeços, que seca as nossas lágrimas, que funciona como ombro amigo nos momentos de dificuldade que fazem parte do meu crescimento moral, do nosso crescimento como espíritos rumo à felicidade. Obrigada, Jesus, pelo Evangelho, pelos seus ensinamentos, pelas suas palavras sobre a paz, sobre a fraternidade, sobre a caridade. E que a caridade de pensamentos, não só de ações, a caridade guie as nossas condutas, guie a maneira como tratamos o outro, aquele que está próximo ou distante, mas que a caridade seja o balizador
de tudo aquilo que devemos trilhar neste planeta, durante esta encarnação. Agradecidos estamos por esta casa que nos ensina tanto e nos recebe, nos orienta e nos consola, e que, ao retornarmos para os nossos lares, tenhamos sempre em mente, fora da caridade, não há salvação. Que assim seja.